SciCast, o podcast de ciência da UFRN. Imagine um objeto tão escuro, mas tão escuro que não pode ser fotografado. Ou melhor, não podia até o ano de 2019, quando finalmente foi registrado pela primeira vez. Estamos falando dos buracos negros, tema do nosso bate-papo de hoje. Vem com a gente nessa viagem pelo mundo da ciência, que está no ar, o SciCast UFRN. Os buracos negros são um tema super presente na telona. Em Interestelar, premiado filme de ficção científica de 2014, o buraco negro Gargantua acompanha a saga dos personagens pelo espaço e é um importante elemento na narrativa, dirigida por ninguém mais, ninguém menos que Christopher Nolan, um dos mais bem-sucedidos diretores da moderna Hollywood. E hoje, eu, Sandra Souza, junto com o Wallace Medeiros, vamos destrinchar esse tema para vocês. Se vocês, assim como a gente, está sempre ligado no mundo da ciência, se liga mais uma vez que está começando mais um episódio do SciCast UFRN. Quem está aqui com a gente para falar sobre esse tema é o professor Léo Gouveia Medeiros. Bem-vindo, professor Léo. Boa tarde para todos, bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Falar sobre buracos negros é algo bastante legal. Professor, vamos começar pelo básico, né? Vamos entender um pouco mais sobre o que são os buracos negros. O que são? Eu vou começar com uma versão newtoniana, que é mais simples, mas mais fácil de entender. Então, imagina que você tem, por exemplo, um objeto, pegar o próprio planeta Terra. Tá? Então, se você tem o planeta Terra, você tem lá uma gravidade e se você quer escapar de forma praticamente instantânea da gravidade da Terra, você precisa adquirir uma certa velocidade. Essa velocidade é chamada de velocidade de escape. Tá? Então, no caso da Terra, essa velocidade de escape é da ordem de 10, 11 quilômetros por segundo. Tá bom? Então, você tem lá um objeto, uma massa da Terra, com aquela velocidade de escape. Agora, eu pego a mesma massa da Terra e começo a comprimir este objeto. Ele se torna um objeto mais denso, tá certo? E aí, para você escapar com a velocidade de escape da superfície, se torna cada vez maior. Conforme você vai aumentando a gravidade desse objeto, a velocidade de escape vai aumentando. Então, por exemplo, no caso de Júpiter, que a gravidade é maior, se você considerar a superfície de Júpiter, a velocidade de escape, se não me engano, é por volta de 40, 30 km por segundo, talvez 20, eu não lembro agora exatamente de cor. Se você vai para uma gravidade mais forte, como a do Sol, a velocidade de escape já é 10 vezes mais do que a da Terra. E aí, conforme você vai compactando esses objetos, deixando os objetos mais densos, a velocidade de escape da superfície vai aumentando. Então, antes de chegar no buraco negro, o objeto mais denso que a gente tem são objetos conhecidos como estrelas de nêutron. São objetos que, se você pegar toda a massa, e não da Terra, mas do Sol, e compactar, ele fica com um raio de 10 quilômetros. Então, você imagina, a Terra tem 6 mil quilômetros. Então, você pega toda a massa do Sol e compacta num objeto de 10 quilômetros, extremamente denso. A velocidade de escape de um objeto desses é da ordem de 2/3 da velocidade da luz, que é 200 mil quilômetros por segundo. Agora, se você compactar mais ainda, este objeto tende a, vamos usar um termo técnico, a colapsar, formar um objeto mais denso e formar uma região do espaço onde a velocidade de escape da luz fica mais rápida, a velocidade de escape desse objeto fica mais rápido do que a velocidade da luz. E nesse caso, nem a luz escapa do objeto. E aí você forma um buraco negro. Então, essa é uma visão mais newtoniana, né, do processo de, não só de formação, mas da estrutura de um buraco negro, mas dá uma ideia geral. Ele é um objeto que é chamado de buraco negro, é um objeto escuro, onde nem a luz, que é o elemento que a gente conhece que tem a velocidade mais rápida, nada é mais rápido do que a luz, consegue escapar da força gravitacional. Por isso que ele é negro e por isso que ele tem esse nome, buracos negros. Algo que está sempre presente quando a gente ouve falar de buracos negros é o termo horizonte de eventos. O que seria horizonte de eventos de um buraco negro, professor? Explica pra gente. Pois é, esse é um ponto que se conecta bastante com a pergunta anterior, né, ou com as respostas anteriores, que quando você pega esse objeto massivo e você vai compactando ele vai ficando cada vez mais denso, vai chegar um momento que ele vai formar uma região, quer dizer, toda a massa dele vai estar numa região interna, onde essa superfície que envolve, ela é tal que a velocidade de escape é maior do que a velocidade da luz. Então, essa região é a região do horizonte de eventos. Tá?
Essa é a explicação newtoniana. Mas como a gente também quer falar um pouquinho mais, às vezes, detalhes, ou dar um pouquinho mais de conceitos físicos um pouco mais modernos, eu queria também dar uma visão relativística. A visão relativística é a seguinte. Quando vem o Einstein e no começo do século XX vê problemas conceituais com a mecânica newtoniana, e ele constrói, junto com experimentos que existiam na época, constrói a ideia de relatividade especial, e depois, passado 10 anos, ele consegue construir a teoria da relatividade geral. A teoria da relatividade geral é uma teoria de gravitação, certo? Que suplanta a gravitação newtoniana, ela é mais completa e ela inclui os preceitos da relatividade especial que o Einstein tinha colocado. A relatividade especial, por exemplo, é a teoria que estabelece que a velocidade da luz é sempre constante, é sempre um valor fixo, independente do sistema de referências que a gente está. Então, na verdade, a interpretação correta, a interpretação que a gente consegue, de fato, extrair o conceito de buracos negros, está dentro desse contexto da relatividade geral. Como é que a relatividade geral expressa a gravidade? Ela expressa através da deformação do espaço-tempo. Então, em linhas gerais, o que você tem é massa e energia deformam o espaço-tempo, e as partículas, e em particular a luz, que é o que a gente está mais interessado aqui, né, para falar de buracos negros, seguem caminhos nessa espaço-tempo deformado, então nessa geometria deformada. Tá? Então, desse ponto de vista, quando você fala de horizonte de eventos, o horizonte de eventos é uma região do espaço que está deformada, mas está tão deformada, de tal ponto que qualquer objeto que entra dentro, ou raios de luz, que são as coisas mais rápidas que a gente tem, não conseguem mais sair. Se eles forem seguir a trajetória nesse espaço geométrico deformado, ela não consegue voltar para o espaço exterior. Um outro jeito de visualizar essa ideia de horizonte é a ideia de membrana permeável em um só sentido. Então, essa vai ser uma versão bem mais correta e clara de entender. Então, um horizonte de eventos é uma espécie de membrana onde só existe passagem de um caminho, de fora para dentro. Então, os objetos, partículas massivas, astronautas, naves, raios de luz podem entrar, mas uma vez que eles entram, eles não conseguem mais sair. Então, essa dá uma ideia, acho que mais clara de horizonte de eventos. Léo, além dos buracos negros, no filme Interestelar, né, que é o nosso tema hoje, tá junto desse filme, né? Nós sempre usamos aqui no SciCast um referencial audiovisual, e o nosso foi o filme Interestelar. Além dos buracos negros, no filme Interestelar a gente vê um outro conceito da física, que é o buraco de minhoca. Você poderia nos falar um pouco sobre a diferença entre o buraco negro, diferenças ou similaridades entre o buraco negro e o buraco de minhoca? Fazendo aqui só um adendo, a minha área mais de atuação, quando eu mexo mais com essa parte de gravitação, é mais com buracos negros. Então, eu não sou um especialista em buracos de minhoca, mas posso dar uma ideia geral do que eu conheço, né? Então, quando você pensa num buraco negro, então você tem o horizonte de eventos, né? Então, as partículas, os raios de luz entram nesse horizonte de eventos, e aí a questão é para onde ele vai. Então, no conceito mais simples de estrutura de buracos negros, existe um ponto que é uma singularidade, que ninguém sabe, na verdade, se existe, e que todos esses objetos, raios de luz, tal, eles vão tender, em algum tempo, para essa singularidade. E eles caem ali e fiquem ali. Aí eles se juntam e aumentam a massa desse buraco negro, tal. Então, a densidade algo está indo para infinito, e a massa dele vai aumentando conforme vão caindo objetos ali. O buraco de minhoca, ele pode ser entendido como uma espécie de... Bom, além do horizonte de eventos padrão, de uma membrana que permeia, membrana de uma única entrada, que as partículas podem entrar, mas não podem sair, existe um outro conceito que é chamado buraco branco, que é também a ideia dessa membrana, só que é uma membrana que funciona no sentido oposto. Então, em vez de você ter situações onde os objetos entram, mas não podem sair, você tem o contrário. Os objetos saem, mas eles não podem entrar. E se você conecta esses dois, digamos, sistemas físicos, essas duas estruturas que estão presentes na relatividade geral, você pode construir o que é um buraco de minhoca. Então, você tem uma região de entrada, tá, e uma região de saída.
Tá? E aí, dentro do contexto da relatividade geral, que deforma o espaço-tempo, esse buraco de minhoca, ele tem a propriedade de ligar dois pontos do espaço. É como se fosse um shortcut. Então, em vez de você, sei lá, você vai daqui para uma galáxia distante, em vez de você fazer todo o caminho, é como se você tivesse uma espécie de shortcut, uma espécie de túnel, mesmo, isso, que conectasse essas duas regiões. Tá? Só trazendo um pouco saindo da parte de ficção, mas trazendo para a realidade, o que a gente tem é o seguinte: hoje em dia, buracos negros é algo 99,999% confirmado que existem. Não vou dar nem 100%, porque a ciência nunca dá 100% para nada, tá? Mas você tem diversas evidências que buracos negros existem. Depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Buracos de minhoca já não. Já é algo que vai para o lado bastante especulativo. Então a gente... Por exemplo, mesmo dentro do ponto de vista teórico, que a gente tem, na verdade, são só informações teóricas de buracos de minhoca, para poder criar um buraco de minhoca, a gente precisa de sistemas físicos que não são, a gente nem sabe se de fato existem. Sistema com densidade de energia negativa, então coisas que a gente não sabe nem se é possível ser feito. Então, na verdade, o que a gente tem é uma estrutura teórica que parece que permite buracos de minhoca, mas a gente não tem nenhuma grande evidência que essas estruturas de fato existem. Buracos negros, por outro lado, é algo praticamente confirmado por diversas observações. E assim, os buracos brancos, eles também não têm essa evidência, né? Também não. Não. O que a gente tem realmente são dos buracos negros. A gente não tem nada que te diga que existe um buraco branco. Eu confesso para você que é interessante isso agora que você me perguntou, porque na literatura, né, a gente sempre está acompanhando, está saindo as partes de gravitação, né, os trabalhos. E você vê muito pouco sobre buracos brancos, né? Você vê buracos de minhocas, wormholes, e buracos negros, né? Buracos negros muito mais, porque tem todo um lado experimental, observacional principalmente, né? Experimental não, observacional. Mas de buracos brancos é algo que eu vejo muito pouco. Como eu trabalho mais com a parte de buracos negros, então eu também não sei muito bem. Pode ser que tenha alguma coisa e esteja meio desatualizado, né? Léo, já que buraco negro e gravidade tem tudo a ver, né, como você mesmo falou, conta pra gente, o que é essa tal de singularidade gravitacional tão mencionada no filme Interestelar? Esse é um ponto bastante interessante que, pelo menos para mim, né, que se conecta com uma parte da física que eu diria que hoje seria o santo grau da física teórica, que é a ideia de você conseguir construir uma teoria de gravitação quântica consistente e que te dê previsões e tal. Então, como é que funciona? Se você usa a teoria da relatividade geral, que é uma teoria clássica, ela não é quântica. Sempre que eu falar clássico aqui é o oposto a quântico, né? Então, ela é uma teoria clássica. Você, teoricamente, vai chegar à conclusão que um buraco negro, quando o objeto entra dentro do buraco negro, raio de luz, matéria, seja lá o que for, ele vai ser necessariamente deslocado para um ponto ou para um anel, depende da estrutura do tipo de buraco negro, que é uma singularidade. Essa singularidade é um ponto onde você tem uma quantidade de massa finita, mas o volume vai a zero e, portanto, a densidade vai para infinito. As leis da relatividade geral clássicas, elas dizem que essa singularidade ela existe e ela vai estar sempre presente. Tá? A questão é que a gravitação, mesmo a gravitação de Einstein, como ela é uma teoria clássica, a gente espera que ela não seja uma teoria completa. Né? Então, quando a gente chega para distâncias muito pequenas, a gente entra num outro área da física muito importante, que é a mecânica quântica. Né? E na mecânica quântica, você tem uma série de efeitos que não são condizentes com o que você olha puramente na gravitação clássica, ou na mecânica clássica e tal. Então, o que muitos físicos acreditam, o pessoal teórico da área aí de gravitação, é que vai existir uma teoria que vai além da relatividade geral, que seria uma teoria de gravitação quântica, que vai conseguir dar conta do que acontece de fato neste ponto que a gente chama de singularidade. Porque aí, voltando só um pouquinho, eu devia ter falado isso antes, mas um ponto de singularidade é um ponto que a física falha. Se uma coisa densidade é para infinito, você não consegue prever nada. Então os físicos não gostam disso, eu acho que isso não é consistente com a realidade, com a natureza. A natureza não deve aparecer singularidades. Então a gente tem uma teoria que te diz que existe singularidade,
mas a gente não espera que isso esteja correto. Então, o que a gente espera é que a teoria de gravitação quântica ela venha para corrigir esse problema e, de alguma forma, mostrar que, na verdade, não existe uma singularidade, mas existe alguma coisa finita, muito densa. Isso não vai quebrar a ideia de buracos negros, porque o horizonte de eventos vai continuar existindo, tá certo? Então, o horizonte está lá, o buraco negro existe, mas você não vai ter uma singularidade ali. Esse é o ponto de vista teórico. Mas você pode olhar para o ponto de vista de observação. Tá? O que seria muito interessante para a gente seria que a gente conseguisse, de alguma forma, observar o que acontece nessa singularidade. Porque ele é um lugar que a gente espera que tenha efeitos tanto da gravidade quanto da mecânica quântica. Então, no filme Interestelar, ele chama muito atenção para isso, né? Seria uma região onde você poderia ter informações da natureza, informações observacionais de como a gravidade quântica se comporta. A gente não consegue reproduzir isso em laboratório, a gente não consegue obter isso de outras formas, então um dos lugares seria olhar para esse ponto de singularidade. E aí, a partir dessas informações observacionais, a gente conseguiria montar, de fato, uma teoria, construir uma teoria de gravitação quântica. Isso falta hoje em dia. A gente tem propostas de teoria de gravitação quântica, algumas delas, inclusive, consistentes do ponto de vista teórico, mas a gente não tem um lado observacional para dizer é essa teoria ou é aquela. E, na verdade, quando a gente fala de uma teoria, é mais comum a gente ter uma classe de teorias. Então, fica muito difícil para fazer previsões com relação a isso. Então, eu lembro que no Interestelar eles tocam muito nesse ponto, né? Como se a singularidade fosse... o buraco negro fosse uma concha, né? E você tivesse a pérola como sendo a singularidade ali, né? E você... se você tivesse acesso a essa pérola, você teria conhecimento sobre a gravidade, em particular sobre a gravidade quântica, mas que como nada sai do buraco negro, a gente não tem acesso a isso. Então, essa é mais ou menos uma ideia aí de singularidades aqui. Um outro tema recorrente no filme é o lapso temporal. Quanto mais próximos ao Gargantua, mais o tempo é desacelerado para eles, né, para a equipe. Por que esse fenômeno acontece próximo a um buraco negro? Esse também é um ponto que as teorias de relatividade, tanto a especial quanto a geral, elas entram como mudança no nosso paradigma, né? Quando a gente está acostumado a falar de velocidades, a gente está muito acostumado com a soma de velocidades. Então, se eu estou num trem com velocidade 100 km por hora e estou correndo no topo do trem a 10 km por hora, a pessoa que está lá fora vai dizer a velocidade que eu estou vendo eu correndo em cima do trem de 110 km por hora. Então, tem essa soma de velocidades. Quando o Einstein vem com a relatividade especial e estabelece que a velocidade da luz ela é constante, independente do sistema de referências, ele tem que abrir mão de alguns conceitos que estavam pré-estabelecidos. E um dos conceitos básicos é que o espaço e o tempo não são mais absolutos. Então, isso já aparece na relatividade especial. Então, o que a gente tem na relatividade especial é que, para você ter que a velocidade da luz ela é constante em qualquer referencial, você tem que abrir mão dessa independência do absolutismo do espaço e do tempo. Então, isso significa que, dependendo das velocidades que você está, comparados com outros sistemas que estão parados com relação a esse objeto que está com velocidade, você tem que os intervalos de tempo e intervalos de espaço, eles mudam. Tá? Isso é um efeito da relatividade especial. Quando Einstein construiu a relatividade geral, que é a teoria de gravitação em cima da relatividade especial, ele verificou que esse efeito do espaço e do tempo não ser absolutos também são afetados pela gravitação. Então, quanto mais próximo você está de um campo gravitacional, mais o seu intervalo no caso do filme, o intervalo de tempo é afetado. E aí, quando você chega muito próximo de um horizonte de eventos, o intervalo de tempo da pessoa que está lá, o tic-tac do relógio dele ali, passa muito mais devagar do que quem está fora. Tá? Então, esse é o efeito que eles relatam no filme. É um efeito que não é uma especulação, é um efeito comprovado experimentalmente, observacionalmente, e o que você tem talvez de mais relevante isso são os nossos GPS, né? Então, quando você tem os GPS, para os GPS poderem fazer o cálculo correto da posição, eles precisam corrigir os intervalos de tempo, porque o GPS, você está lá na superfície do planeta Terra e ele pega 2, 3... acho que são 3 pelo menos, satélites pegam ali a posição de um ponto para poder localizar. Só que você precisa corrigir a distância, porque ele pega esse sinal que você está aqui através de um raio, seria o equivalente a um raio de luz, é uma onda eletromagnética, e você precisa corrigir esse intervalo de tempo.
Se você não corrigir o efeito que a gravitação da Terra faz distorcendo essa mudança no intervalo de tempo, a posição do GPS dá errado. Nunca vai dar correto. Não dá correto. Então você precisa levar em conta esse efeito para que o GPS funcione direito. Então é algo que a gente conhece já há bastante tempo, já se tem essas observações, pelo que eu sei, eu acho que vem lá da metade do século passado, já do século XX, já se tinha observações da gravidade afetando os efeitos de deslocamento de intervalo de tempo, década de 60, se eu não me engano, tal. E hoje em dia você usa isso em aplicações como o GPS. Professor, então, teoricamente, é possível viajar para o futuro surfando na gravidade de um buraco negro? E quanto ao passado? Seguindo, né, dando continuidade, né, a resposta, sim. Como o que acontece aqui quando você se aproxima muito de um horizonte de eventos, então o seu tempo passa mais devagar do que quem está fora, então você pode imaginar exatamente que isso é uma viagem para o futuro, né? Então eu posso falar, olha, eu posso comprimir o meu um dia de vida próximo do horizonte de eventos a 100 anos fora. Então isso é um jeito de você viajar para o futuro. Você pode fazer isso também não só via buracos negros, mas também utilizando, por exemplo, velocidades muito altas, muito próximas à da luz. Aí é um efeito da relatividade especial, ambos envolvendo essa deformação do tempo, né? Essa que a gente chama de dilatação do tempo. Questão de viajar para o passado. Bom, aí a coisa é mais complicada, porque existem divergências com relação a diferentes físicos dão diferentes respostas para isso, né? Acho que a resposta mais conservadora é que não é possível viajar para o passado, tá? O que os físicos usam para argumento? Eles usam o argumento de causalidade. Então, isso depende um pouco de como você interpreta o sistema de vários mundos, mas se você considera que existe uma única realidade e você é permitido que você viaje no passado, você pode criar um paradoxo, né? Tipo, vai lá, volta para o passado, mata o seu pai, e como você matou seu pai se você não nasceu porque seu pai foi morto antes de você nascer? Então, esse tipo de coisa gera um paradoxo que físicos, digamos, a resposta mais conservadora de muitos físicos é que isso deveria ser um princípio básico e as leis físicas devem proibir esse tipo de coisa. Por outro lado, quando a gente fala, voltando no conceito lá de buracos de minhoca, o buraco de minhoca, ele conecta, como eu falei, duas regiões do espaço, mas como a relatividade é construída não sobre o espaço, mas sobre o espaço-tempo, então, na verdade, o buraco de minhoca conecta duas regiões do espaço e do tempo. Então, teoricamente, se você for capaz de produzir um buraco de minhoca, em princípio, você poderia usar esse buraco de minhoca para voltar no tempo. Como eu falei, eu não sou especialista, mas eu vou falar o que eu sei daqui de um tipo de buraco. Acho que é o mais comum, você usar um buraco de minhoca para viajar no tempo para o passado. Vamos supor que a gente aqui agora desenvolve a tecnologia de montar um buraco de minhoca. E esse buraco de minhoca ele é tal que ele tem tem uma porta de entrada e tem uma porta de saída. E aí a tecnologia é tão avançada que a gente consegue pegar essa porta de saída, colocar numa nave espacial que vai muito rápida, muito próxima da velocidade da luz, e como o tic-tac é mais devagar, então esse buraco de entrada, falei de saída, mas o buraco de entrada, ele vai ser jogado para o futuro, muito lá para o futuro, porque o tempo, 1 hora na nave espacial vai corresponder a 1000 anos. E aí você volta para o planeta Terra com essa porta de entrada. E aí o que vai acontecer? As pessoas que estão nesses 1000 anos, no futuro da gente, vão poder entrar por esse porta de entrada e sair 1000 anos atrás. Então esse é um exemplo de tentativa de construção de uma espécie de máquina do tempo. Tá? Essa máquina do tempo ela tem uma estrutura que é assim, você só consegue criar ela quando você, num certo instante, assim, num certo momento da humanidade ou da civilização, você desenvolve a tecnologia para criar esse buraco de minhoca. Então eu não poderia usar isso para, por exemplo, visitar a época de Jesus Cristo. Uhum. Tá? Porque o que aconteceria é que na época de Jesus Cristo deveria ter alguém que construísse um buraco de minhoca para que a gente pudesse usar essa estrutura para poder voltar no tempo. Esse que eu conheço é o exemplo mais simples, entre aspas, né, de estrutura de máquina do tempo que permitiria uma viagem para o passado. Parece que a gente está bem longe da ficção ainda, né? Na física. Tá. E assim, os físicos conservadores dizem que o fato
Não, é o contrário. Os físicos que acreditam nessas possibilidades, eles dizem, olha, por isso, essa é uma das razões de a gente ainda não ter visto uma espécie de máquina do tempo, é porque a gente só vai ver essa máquina do tempo quando a gente desenvolver a tecnologia. Que é a partir do que a gente desenvolver a tecnologia, a gente consegue fazer pessoas do futuro virem para cá, mas não o contrário. Qual a importância, né, retomando que nós como nós abrimos o episódio de hoje, qual a importância das primeiras fotos de buracos negros divulgadas a partir de 2019? E o que isso teria a ver com Albert Einstein? Tá. Um dos jeitos de você comprovar ou observar um buraco negro é a partir dessas fotos, né? Essas fotos são radiação eletromagnética, são ondas eletromagnéticas, luz, basicamente. Tá? Só que você está vendo em outros comprimentos de ondas, está vendo, na verdade, em comprimentos de rádio, e que são algo que é muito próximo do horizonte de eventos. Então, o que o pessoal fez eles apontaram, são telescópios que pegam ondas eletromagnéticas na faixa do rádio, fizeram um processo de uma espécie de junção desses vários telescópios, a gente chama de interferômetro. E eram vários telescópios em vários lugares do mundo. Do mundo. Então, na verdade, com essa junção de vários telescópios em vários lugares do mundo, eles construíram como se fosse um único telescópio de ondas de rádio próximo do tamanho da Terra. E aí tiveram que fazer um tratamento de imagem muito, muito detalhado, porque eles tiveram que eliminar toda a contaminação que vinham de fontes que não eram as fontes lá que eles queriam ver dali do horizonte. Então, uma galáxia que está atrás, específica, outras coisas. Então, do ponto de vista tecnológico, de aparelhos, não é algo tão complexo, mas do ponto de vista computacional, de tratamento de imagem, é algo extremamente complicado. Então, leva anos para fazer, 2, 3 anos, para conseguir fazer esse tratamento de imagem. O que a gente observa? A gente observa que existe, aí sendo um pouquinho mais técnico, um buraco negro não tem só o horizonte de eventos, ele tem outras características interessantes. Uma delas é chamada fotosfera. Fotosfera é uma região que fica próximo do horizonte, bem próximo ali. Então, se o horizonte está a 2 km, a fotosfera está a 3, 2,5, não sei exatamente os detalhes ali, mas é bem pertinho. E essa fotosfera é uma região que gera uma órbita de raios de luz. Então, raios de luz é instável essa órbita, mas em princípio eles ficam presos ali. Se você estiver abaixo dessa órbita, então praticamente todo raio de luz vai cair para dentro do buraco negro. Então você não vai sair nada. E se você estiver para fora dessa órbita, dessa fotosfera, você vai estar vendo, os raios de luz podem sair. Então o que a gente vê, na verdade, na foto do buraco negro, não é o horizonte de eventos, mas é essa região da fotosfera. Então a gente está olhando raios de luz que estão vindo de outros lugares e que chegaram muito próximo da fotosfera ali, mas eles conseguiram ainda saíram dessa órbita, enfim, e conseguiram chegar aqui no nosso observador, a gente no infinito, né? E aí, fazendo toda essa análise de imagens, tudo, a gente conseguiu ter uma ideia da estrutura desse buraco negro, né? Então você vê, se você pegar na internet, você vai ver uma parte escura e uma parte... Aí conforme você vai se afastando dessa parte escura, né? Você vai vendo uma região mais... que vai ficando mais clara, tal, vai mudando de cor, tal. O que tem de importante do ponto de vista também quantitativo para a gente como físico? As previsões da relatividade geral, elas te dizem que a região da fotosfera, que é relacionado com o horizonte de eventos, tem que ter certas características. Então, se for um buraco negro estático, que não roda, ou que roda de forma muito lenta, que você pode aproximar por um estático, ela vai ser uma forma esférica, tal. Se ele tem um sistema que roda, e dependendo do ângulo que roda, ela vai ter diferentes deformações. Então, a partir dessa imagem, você consegue verificar a validade das previsões da relatividade geral com relação, por exemplo, à estrutura dessa fotosfera para buracos negros estáticos, né, e buracos negros em rotação, que são os buracos negros que a gente espera da natureza. Até onde eu sei, são 2 fotos até agora que foram feitas. Uma são os buracos negros que eles olharam foram buracos negros supermassivos, de milhões de massas solares, que estão no centro de várias galáxias, né? Em geral, na maioria das galáxias, costuma ter esses buracos negros supermassivos. Eles olharam para o Sagitário A, que é o buraco negro da nossa galáxia. Então, viram como é que seria a foto
desse buraco negro, nessa imagem, e olharam também para um outro buraco negro, que se não me engano é a galáxia M87, que é, pelo que eu sei, o buraco negro mais massivo que se conhece, ou está entre os mais massivos. Então, como ele está entre os mais massivos, então a deformidade que você espera e esses efeitos da região do buraco negro, ela é mais proeminente. E as duas fotos confirmaram, mais uma vez, a relatividade geral. Então, a explicação de onde estaria o horizonte de eventos, como estaria a fotosfera, ela é consistente com as leis da relatividade geral, com buracos negros ou estão completamente estáticos ou com rotação. Bastante interessante do ponto de vista técnico para a gente da área. E pegando carona nessa sua explicação, existem tipos de buracos negros, né? Não existe só um tipo de buracos negros. Você falou dos supermassivos, mas tem outros tipos de buraco negro? Tem outros tipos. Quebrar a pergunta em duas respostas, okay. Tá? Bom, quando você fala dos buracos negros previstos pela relatividade geral e que a gente observa, um buraco negro, ele é essa coisa exótica de horizonte de eventos, de deformação do tempo, tudo, mas por outro lado, ele é um objeto que do ponto de vista gravitacional, fora do horizonte, ele também é algo muito simples. Então, uma das coisas que a relatividade diz é que um buraco negro, o mais geral possível que pode ter, ele só vai ter 3 propriedades. A propriedade de massa, todo buraco negro tem que ter uma massa ali, uma massa, energia. Ele pode ter momento angular, então o buraco negro em geral tem, diria que praticamente todos têm uma rotação, e pode ter carga elétrica. Outras propriedades não estão presentes no buraco negro. Como ela só tem essas 3 propriedades, os físicos da década de 70 cunharam o termo no hair, que o buraco negro não tem cabelos. Então é um buraco negro que a gente chama careca, diria, quer dizer, uma coisa basicamente sem nenhuma rugosidade. Se você comparar esse objeto, por exemplo, com a estrela de nêutron, que é o outro objeto mais denso que a gente tem, mas ainda não é um buraco negro, você tem muito mais coisa ali dentro. Você tem uma massa, você tem um núcleo atômico, você tem nêutrons muito compactados, você pode ter pequenas rugosidades na superfície, você pode ter uma matéria estranha de quarks, pode ter uma coisa muito complicada. E o buraco negro não tem nada O buraco disso. negro, que a gente observa, a parte fora externa... essas propriedades. Isso, a parte externa do buraco negro não tem nada, só tem carga elétrica, massa e momento angular. E aí, você tem soluções da teoria da relatividade que dá essas soluções. Então, um buraco negro só com massa, chamado de buraco negro de Schwarzschild. O buraco negro com massa e carga elétrica é chamado de Heiser-Nordström. O buraco negro com massa e rotação é o buraco negro de Kerr. E o buraco negro de massa, carga e rotação é o buraco de Kerr-Newman. São os nomes de cada um dos pesquisadores que descobriram essas soluções. Bom, isso é a parte teórica. Do ponto de vista observacional, a carga elétrica não deve estar presente, ou se estiver presente é muito baixo, então ele não deve ter um efeito do campo elétrico fora do buraco negro. Então os buracos negros físicos, eles devem ser, astrofísicos, né, devem ser buracos negros com rotação, porque pela estrutura de formação eles mantêm a estrutura de rotação, então os buracos negros físicos devem ser os buracos negros de Kerr, com massa e rotação. Mas quando a rotação é relativamente baixa, e isso pode acontecer, você pode desprezar essa parte de rotação e aí ter uma boa descrição desse buraco negro como sendo o buraco negro de Schwarzschild. Uhum. Essa é a explicação teórica pensando nessa divisão de soluções e tal. Mas tem uma outra que você pergunta de buracos negros, tipos de buracos negros. Você pode classificar os buracos negros de acordo com suas massas, né? Então, aí a gente costuma... dá para separar de várias formas, mas eu vou colocar 3 formas aqui básicas. Você tem buracos negros supermassivos, que são buracos negros de milhões de massas solares, que normalmente estão nos centros de galáxias, e elas estão ligadas ao processo da formação da galáxia. Você tem buracos negros astrofísicos, que são formados primordialmente por colapsos de estrelas muito massivas, mas depois eles podem também ser obtidos a partir de fusão de objetos densos, e até fusão de 2 buracos negros, gerando um buraco negro maior. A esses aí, as massas variam em coisa de poucas massas solares, 3, 4, 5, acho que 3, acho que ainda não, acho que é de 5 para cima, 5 massas solares até tem-se observado coisas na casa perto das 100 massas solares, 80 massas solares. E você tem, aí você não tem observacional, mas você tem uma especulação que cada vez mais ganha força da possibilidade de mini buracos negros.
Esses mini buracos negros seriam buracos negros muito menores, que aí a massa pode variar desde, sei lá, bom, eu vou estar especulando aqui, eu não sei tanto da massa, mas eu sei do raio, do horizonte de eventos, né? Então, uma massa solar, que seria o caso do Sol se tornando um buraco negro, você teria um horizonte de evento de 2,3 quilômetros. Quanto menor a massa, menor o horizonte de eventos. Então, esses buracos negros teriam horizontes de eventos desde poucos centímetros até coisas na escala da mecânica quântica, ali de 10 a menos 10, 10 a menos 15 de comprimento. Esses buracos negros pequenininhos, eles não são... A gente não tem certeza se eles existem, mas cada vez mais ganha força que eles devem... Possivelmente eles fazem parte da natureza, ou pelo menos em algum momento fizeram parte, e a origem deles seria do universo primordial. Então, lá no começo do universo, haviam efeitos que produziriam esses pequenos buracos negros. É uma pesquisa bastante ativa atualmente de você tentar ver algum tipo de evidência desses mini buracos negros. Acho que são as 2, 3 classes que a gente tem. Que, do ponto de vista observacional, deve ser muito difícil, né? É porque é uma coisa bastante indireta, né? Você não estaria vendo ele, você pode ver, é um efeito coletivo de muitos buracos negros. E aí tem um problema que dificulta bastante, que o Stephen Hawking preveu, e depois vários outros confirmaram, através de diferentes cálculos, que um buraco negro, apesar da gente falar que ele é negro, ele não é totalmente negro. Ele emite uma radiação que é a tal da radiação Hawking. E isso faz com que o buraco negro evapore. E aí, quando você usa as equações, a estrutura que o Hawking desenvolveu, você mostra que quanto menor a massa, mais rápido esse buraco negro evapora. Então, um mini buraco negro que foi formado lá no começo do universo, a não ser que ele tenha alguma física que vai além da física que a gente conhece, incluindo a radiação Hawking, ele deve ter evaporado. Existe, na verdade, uma faixa específica, aí eu não sei os detalhes, mas existe uma faixa específica de massas que seriam mini buracos negros, mas não tão mini, que você conseguiria, dependendo da época que foi formada, eles poderiam estar presentes hoje. Mas é uma faixa bastante estreita. Então, o fato de ter essa radiação Hawking limita bastante a possibilidade de você ver hoje o buraco negro, né? Ou de você ter influências dele hoje. Mas você pode ter tido influência desse mini buraco negro no universo primordial. E aí, por exemplo, ondas eletromagnéticas que sobreviveram ao universo primordial poderiam conter informação desses mini buracos negros. O pessoal tenta extrair informações a partir desse tipo de estudo. Então, estuda, por exemplo, tem uma radiação conhecida como radiação cósmica de fundo, que permeia todo o universo, que é um eco do Big Bang, e ele pode trazer informações de mini buracos negros. Pode ter algum efeito também de ondas gravitacionais também. A gente não falou aqui, mas ondas gravitacionais estão muito relacionadas a buracos negros, né? Porque é o jeito de você verificar diretamente o buraco negro, né? A luz não sai, a radiação Hawking que sai é muito tênue, então você não consegue detectar, mas a gravitação, quando ela emite, a gravitação ela é bastante intensa. Então, se você for capaz de detectar, você consegue ver esses buracos negros, e o pessoal faz isso desde 2015, a partir do merge de buracos negros. Mas você pode ter efeito que lá no universo primordial, esses mini buracos negros produziram essas ondas gravitacionais, e elas estão permeando todo o espaço, e você pode tentar observar isso. Professor, em Interestelar, a missão dos personagens é encontrar um planeta com condições de vida para a humanidade. 2 dos planetas que parecem mais promissores estão orbitando lá o Gargantua, o buraco negro, né? E o senhor acha que realmente é possível ter vida perto de um buraco negro? Está bem longe, né, da minha área, mas eu acho pouco provável. Bom, também depende muito também do que a gente chama de vida, né? Talvez uma vida microscópica seja bem mais possível, mas uma vida inteligente, uma vida que se desenvolve, me parece algo mais complicado. Assim, o ponto é que, usando, né, evolução, a gente tem dificuldade de... Assim, você tem vários gargalos, né, na evolução que te dizem que a vida, principalmente a vida inteligente, não é algo óbvio, né? Eu estava vendo, acho que recentemente, né, os cientistas chegaram a uma conclusão, acho que por volta de 100 mil anos, que a humanidade quase se extinguiu, né? Eu li isso acho que até a semana passada.
E aí sobraram poucos, na casa de 1 ou 2 milhares de humanos na África, e esses humanos que conseguiram sobreviver a essa época, tem algum tipo de cataclisma, não sei, alguma era glacial, alguma coisa, e eles conseguiram sobreviver e deram origem ao que a gente tem hoje, né? Então, a gente precisa de uma estrutura, de um planeta bastante estável, né? E aí, o que você tem perto de um buraco negro, você tem efeitos que acho que essa estabilidade para uma vida mais complexa é bastante difícil de acontecer. Então, no filme eles citam, por exemplo, exemplos de você ter eventos de cometas ou asteroides ou outras que se chocam e que geram uma maior diversidade. Esse talvez seja um ponto. Eu acho, para mim, um outro ponto que eles colocam, que aparece no filme, a questão dos efeitos de maré, e isso é outro ponto bastante relevante, porque você vai estar perto de um horizonte de eventos, você vai ter efeitos de maré tremendo. Então, esses efeitos de maré, se você tem massas de água, você vai ter aquelas estruturas, né, as ondas gigantes, esse tipo de coisa. Então, eu fico imaginando que uma vida mais complexa num ambiente desse tipo é algo complicado. Se eu tivesse que especular, eu diria que no filme funciona muito bem. Eu acho uma das partes mais legais, porque mostra o efeito da gravidade próximo de um buraco negro. Não só a questão do tempo, mas a questão das ondas também, de como o efeito de maré é relevante. Mas eu acho que ele está indo muito mais para o lado de ficção, da diversão, do que do lado prático. Acho que no lado prático, cientistas que vão investigar, eu tenho 8 planetas para ver, e esse planeta está muito perto do horizonte, vamos ver se esse aqui tem vida. Eu acho que ele seria descartado logo de cara. Eles não começariam Não começariam por lá. Não, seria realmente uma última da última opção. Né? Essa é a impressão que eu tenho. E Léo, já que a gente está caminhando, né, para o fim, eu queria só que você esclarecesse um pouco para os ouvintes, você citou muito na sua fala, universo primordial, né, esse termo. E eu queria que você explicasse um pouquinho. Bom, a parte da física que estuda o universo é a chamada cosmologia, né? E a gente tem desde o começo do século XX observações que mostram que o universo está se expandindo. Então, a gente interpreta essa expansão dentro da relatividade geral, então não é que as galáxias estão se afastando, mas é que o próprio espaço-tempo está sendo esticado. Então, esse espaço-tempo está sendo esticado, gera este efeito de expansão, de separação. Bom, mas se ele está sendo esticado, e aí o efeito prático é de galáxias e aglomerados de galáxias se afastando, significa que no passado eles estavam mais próximos. E aí você pode fazer uma analogia, que é uma analogia muito boa, com um gás. Conforme o gás vai se afastando, ele vai se resfriando. Então, no passado, você deveria ter uma sopa quente de partículas e gases. Esse é o universo primordial. Aí, o primordial depende também físicos das primordial para diferentes idades do universo. Então, tem gente que vai falar que o universo atualmente tem a teoria mais aceita, do Big Bang padrão, da ordem de 13,8 bilhões de anos. Então, tem gente que fala do universo primordial, 1 bilhão de anos já fala do universo primordial. Tem físico que fala de 300 mil a 400 mil anos depois do Big Bang, como já aí sendo o universo primordial, que é quando surgiu a tal da radiação cósmica de fundo. E tem físicos que falam do universo primordial 1 milissegundo antes do Big Bang, ou depois do Big Bang. Então, esse conceito de primordial é meio vasto, mas o que a gente fala de universo primordial é uma fase remota do universo, onde o universo ele era mais quente, mais denso, e as estruturas que a gente tem hoje, galáxias, aglomerados de galáxias, elas não existiam. Tá? E aí você tem diversos efeitos. Como você está indo para uma fase mais quente, mais densa, a energia era maior. E aí que a energia maior permite certos efeitos físicos não triviais. Por exemplo, especulação de pequenos buracos negros surgindo, matérias estranhas e outras coisas. Enfim, matéria escura também, algo que aparece bastante nessas ideias e pode ter surgido lá no universo primordial. Provavelmente a estrutura de matéria escura foi formada de alguma forma lá no universo primordial. Então tem bastante coisa interessante no universo primordial. E um último ponto, por que é interessante o universo primordial? Porque a gente tem informações dele, principalmente nessa radiação cósmica de fundo. Talvez de ondas gravitacionais que sobreviveram também. E ele traz essa informação de uma época muito remota, onde o universo era muito diferente, onde as energias eram diferentes. Então a gente consegue
olhar para um sistema físico que a gente não consegue reproduzir no laboratório e trazer informações totalmente novas. Inclusive, sendo talvez um pouco mais ousado, de repente até informações da parte de gravitação quântica, se você conseguir ter informações muito lá do começo do universo, através de ondas gravitacionais, ou alguns efeitos nessa radiação de fundo, pode trazer algum vislumbre, não diria completo, mas algum vislumbre do que seria este efeito de gravitação quântica que deve ter sido dominante também lá no universo primordial. Esse seria um outro jeito da gente olhar essa área da física. Infelizmente, o que é bom dura bem pouco, né? A gente está chegando ao final do nosso bate-papo de hoje. A gente tem muito a agradecer a disponibilidade, esse papo bem esclarecedor, ou não. Não sei se ficaram mais dúvidas, mais perguntas, mas a gente está aqui para isso. Quero agradecer demais a sua participação e deixar o microfone aberto para você se despedir e deixar alguma mensagem. Bom, eu agradeço o convite, né? Já tem um tempo que eu tenho atuado um pouco nessa parte de divulgação. Eu gosto bastante, né? Então acho bem bacana falar sobre esses temas. Já faço aqui um meia-culpa, né? Que, claro, de tudo que eu falei, provavelmente tem alguma coisa... Provavelmente não, tem coisas imprecisas e, eventualmente, alguma bobagem. Então, é algo claro, que tem que ser relevado, mas envolve não só uma adaptação do que se faz na física para o público leigo, isso gera algumas imprecisões, mas também a própria questão não sou especialista em todas essas áreas, conheço algumas mais do que outras, né? E espero que vocês tenham gostado, né? Que todo mundo que escute aqui tenha gostado e que se interessem. Eu acho um assunto muito fascinante, assim, buracos negros, gravitação, cosmologia, eu acho muito interessante. Muito obrigada e até o próximo episódio. O SciCast é um projeto de extensão da Superintendência de Comunicação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. O roteiro deste episódio foi concebido por Lucas Albuquerque, Sandra Souza e Tainá Maiani. Entrevista e apresentação de Wallace Medeiros e Sandra Souza. Os trabalhos técnicos ficaram por conta de Caroline Vitorino. E a edição e finalização é de Wallace Medeiros. O design da capa do episódio é a criação de Tati Azevedo e a vinheta é de Jaime Azevedo.